Olá! A história tá cheia de batalhas no mar que pareciam impossíveis, né? Hoje, a gente vai ver como é que frotas em desvantagem total conseguiram virar o jogo e conquistar vitórias que ninguém esperava. Então a pergunta é essa: como é que se vence um inimigo com mais navios, mais experiência, mais poder? Porque olha, se você vai de frente contra um gigante, a chance de perder é enorme. Mas a história naval nos mostra uma outra saída. Um caminho de pura estratégia, de engano e, claro, de inovação. E a chave é exatamente essa. A vitória do Azarão não vem da força bruta, mas da inteligência de mudar completamente o campo de batalha. Vamos mergulhar em dois exemplos clássicos que mostram isso direitinho. Nossa primeira parada, então, é na Grécia Antiga. A Batalha de Salamina. Olha, isso foi muito mais que um choque de navios. Foi um verdadeiro duelo de mentes, uma aula de estratégia que acabou mudando o rumo da história do Ocidente. Ok, vamos dar uma olhada nesse cenário. De um lado, você tem o Império Persa, uma força colossal, um império gigante que ia da Índia até ao Mar Egeu. Do outro, uma aliança de pequenas cidades-estado gregas, as polis, que, convenhamos, eram minúsculas em comparação. O contraste era absurdo. E essa diferença toda ficava ainda mais clara no mar. A gente está falando de uma vantagem de uns 3 navios persas para cada navio grego. As fontes da época, como Heródoto e Ésquilo, confirmam isso. As chances dos gregos, sendo bem honesto, eram péssimas. Então, o que fazia os gregos lutarem com tanta garra? Essa citação de Ésquilo resume tudo. Para eles, a guerra não era só por terra, não. Era sobre uma ideia: a liberdade. Eles viam o Império Persa como um sistema de senhores e escravos, e eles estavam lutando para defender o ideal de serem livres, um ideal que, para eles, valia qualquer sacrifício. E é aí que entra o grande estrategista da história, o comandante ateniense Temístocles. Ele olhou para a situação e sacou na hora: na força bruta não ia dar. Ele precisava de uma arma diferente, e essa arma era o engano. Ele precisava de um plano que transformasse a maior força dos persas, o número gigantesco de navios, na sua maior fraqueza. E o plano dele foi de uma simplicidade genial. Primeiro passo, uma mensagem falsa. Ele mandou um servo para o rei persa, Xerxes, fingindo ser um traidor e dizendo que os gregos estavam com medo e iam fugir. Segundo passo, atrair o inimigo. Com essa mentira, ele fez a frota persa entrar no Estreito de Salamina, um lugar super apertado, para supostamente cortar a rota de fuga. E o terceiro passo, claro, era fechar a armadilha. Os gregos atacariam os navios persas que estariam exaustos depois de remar a noite inteira e amontoados num lugar sem espaço para manobrar, pura manipulação. E o resultado foi exatamente esse. O que era para ser a grande vantagem dos persas, os seus números, virou um pesadelo. Naquele estreito apertado, os navios gigantes não conseguiam se mexer, batiam uns nos outros. Foi o caos total. A vitória foi decidida pela estratégia, antes mesmo do primeiro confronto de verdade. Foi uma vitória da mente. Agora, vamos dar um salto de uns 200 anos no tempo. A gente sai de uma batalha de mentes para uma de tecnologia. Vamos para Milas, onde os romanos, que não sabiam nada de mar, tiveram que encarar os mestres da navegação da época, os cartagineses. E olha, para entender a cabeça dos romanos, essa frase de Cícero é perfeita. Eles eram uma potência de terra firme. Eles não gostavam do mar, desconfiavam dele, achavam que era um lugar de perdição. A identidade, a força deles vinha toda das legiões, da infantaria em terra. Então, o cenário do conflito era este. De um lado, Cartago, a dona do mar, um império naval com gerações de experiência. Do outro, Roma, uma potência terrestre em ascensão, com soldados incríveis, mas que de navio não entendiam praticamente nada. No mar, os romanos eram os azarões, com certeza. A tática naval da época era o que se chamava de abalroamento. Basicamente, os navios tinham um rostrum, que era uma ponta de bronze bem pesada na frente, para furar o casco do navio inimigo. Isso exigia muita velocidade e uma habilidade absurda da tripulação para manobrar. Era um tipo de luta que os cartagineses dominavam e que os romanos não tinham a menor chance de ganhar. Então, o que os romanos fizeram? Se eles não podiam ganhar o jogo do jeito que ele era jogado, eles inventaram um jeito novo. Eles criaram uma arma que mudou tudo: o corvus,
O nome significa corvo, por causa de uma ponta de ferro afiada que parecia um bico. Era uma ponte de abordagem. Uma ideia simples, mas nossa, como foi revolucionária. E como é que essa geringonça funcionava? Era assim, o navio romano, mesmo sendo mais lento, chegava perto do navio cartaginês. Aí, eles simplesmente largavam essa ponte de mais de 10 metros e a ponta de ferro perfurava o convés do inimigo, prendendo os dois navios. E pronto, a batalha no mar virava uma batalha em terra. E os legionários romanos simplesmente atravessavam a ponte para lutar no campo em que eles eram os melhores. E o ponto principal é este. Com uma única invenção, Roma não precisou aprender a jogar o jogo naval de Cartago. Ela obrigou os cartagineses a jogarem o jogo dela. Milas foi a primeira grande vitória naval de Roma e foi ali que começou o domínio romano sobre o Mediterrâneo. Bom, essas duas batalhas são muito mais do que só vitórias militares, né? Elas nos dão lições sobre estratégia que valem até hoje e deixaram um legado, uma herança de ideias que a gente sente até hoje. Então vamos resumir esse manual do azarão. Primeiro, quando os números estão contra você, use a estratégia para manipular o cenário, como em Salamina. Segundo, quando a habilidade do inimigo é maior, use a tecnologia para anular essa vantagem, como em Milas. O ponto crucial é esse. A vitória, muitas vezes, vai para o lado que consegue redefinir as regras do jogo. Mas o impacto dessas batalhas vai muito além da tática militar. Elas não criaram apenas impérios. Elas criaram narrativas muito poderosas, histórias que acabaram moldando a própria história, com o H maiúsculo. E o caso de Salamina é fascinante por isso. A vitória grega ajudou a criar essa ideia de um Ocidente, que seria o lugar da liberdade e da democracia, em oposição a um Oriente visto como tirânico, bárbaro. Uma narrativa que nasceu ali e que, de certa forma, sobreviveu por séculos. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Uma narrativa que nasceu numa batalha naval há tanto tempo. O quanto dessa história ainda define o nosso mundo hoje? Até que ponto a gente ainda navega por essas águas, influenciados por essas ideias que nasceram lá atrás? Fica aí a reflexão.